Olá novamente, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está nos ouvindo hoje. Vamos para a atividade complementar com o tema trabalho acadêmico. Muitos de vocês já passou pela escola durante vários anos. Contudo, os vários anos nós tivemos de várias aprendizagens, leitura, a parte da aritmética, ciências humanas e assim por diante. Contudo, a vida acadêmica, ela é mais profunda. A vida acadêmica, ela está ligada à atividade de ser um acadêmico. E a atividade de ser um acadêmico é um estudioso. Muita gente diz assim, mas eu faço meu curso de ensino superior não com a necessidade de ser um estudioso. Pois é, mas você está na academia, então se espera que você aprenda essas habilidades, né? Se você mantê-las, você vai, com certeza, ter uma vida cultural muito rica, né? Contudo, se você não desenvolvê-la, você, vai estudar, mas, assim, as coisas simplesmente não são retidas. E você, como muita gente, vai esquecer, né? Vai estudar uma coisa e assim vai ficar. Os hábitos, eles são muito mais fortes do que a memorização. Os hábitos, eles ficam depois que a prova passou, que você se formou, né? Então, esses hábitos nós estamos convidando para que muitos que nós vamos falar daqui das dinâmicas, você se aproprie a partir de agora. Para quê? Para que você seja um acadêmico, uma pessoa que tenha hábitos de estudo e hábitos de produção de conhecimento. Você está produzindo conhecimento quando você é o nosso aluno. E que período que você possa ouvir isso. Você pode passar nas provas sem esses hábitos. A questão é que a sua visão só é a prova. E a carreira da vida, ela é muito mais séria e ela exige muito mais disciplina do que estudar próximo de uma prova. Dito isto, eu gostaria de lhe estimular que você olhe de uma maneira muito séria a vida acadêmica. E você não veja aqui simplesmente um point social, um local para você falar, sou graduando da UFAM. Que você veja aqui um local de formação do seu coração, de formação da sua alma. Que você entenda que esses hábitos vão torná-lo um ser humano melhor. Lembre-se, quem é responsável por você é você mesmo. Não é seu pai, não é sua mãe, não é o namorada, o cachorro, o papagaio. É você. A sua caminhada aqui, o seu estudo aqui, é de sua responsabilidade. Você não vai poder culpar internet, dor de cabeça, você não vai poder culpar que faltou luz, é você o responsável. Então, que nós colocarmos por hábito de estudo, você vai realmente pegar isso e tentar aplicar na sua vida. Que caso realmente ocorra essa aplicação e esse desenvolvimento de hábito, você vai perceber que você não vai ficar na superficialidade, naqueles temas triviais. Especialmente, você não vai ficar simplesmente nas notas da rede social. Você vai querer ser mais profundo. Você vai querer verificar. Sua forma de pensar vai ser uma forma de pensar acadêmica. Vamos lá. Então, vida acadêmica, né? Primeiramente, ele exige uma organização, né? Um esforço individualizado e autônomo. Como diz, você agora é responsável pela sua vida acadêmica, então é você que tem que estudar. Não sei se você reparou, mas você recebeu seu plano de ensino. Eu não vou falar o que vai ter na próxima aula. É você que vai olhar, que vai se planejar e que vai estudar. Você vai ter a autonomia de fazer a leitura obrigatória e fazer a leitura complementar. É você que também vai procurar fazer estudos adicionais para poder entender melhor aquele tema. Então, somente estudar para fazer a prova é o básico. É o básico. Porque nós esperamos de um acadêmico que você queira ir além desse básico. Quais são os instrumentos de trabalho? Primeiro, fundamentação bibliográfica. Eu gostaria de falar desde já que, apesar de nós estarmos usando os vídeos, você precisa ler, você precisa pegar os livros da bibliografia básica, ou a Xerox, ou o PDF, e lê-los.
Ah, eu vou pegar a resenha, que é mais rápido. Na verdade, é mais rápido, mas você não substitui o original. Então, a fundamentação bibliográfica, você, por exemplo, adquirir os livros paralelos. Tem gente que gosta de comprar livro para ter uma biblioteca bonita. Isso é muito crush. Compre livros paralelos. Se você não vai ler, não compre. Dê para alguém que vá realmente fazer uso daquilo, né? Então, a principal biblioteca tem que ser aquelas que você teve acesso para ler e que você pode falar sobre elas. Se você não pode pegar, não pode ler, não pode falar, aquele livro não tem realmente valor. Fundamentação bibliográfica é importante. Textos básicos da área de pesquisa. Você, por exemplo, metodologia, você vai estudar dentro da fundamentação da área de metodologia. Se você for estudar biologia celular, você vai pegar o material bibliográfico dessa área, da biologia celular. Então, cada área você aprende a formular. Não é porque o livro é bonitinho, é coloridinho. É o tema que é relevante ao tema que você estuda, né? Dicionário. Tem gente que tem dificuldade, por exemplo, não acha as letras na ordem A, B, C, D. Gente, é importante o uso do dicionário. Você pode usar o dicionário de internet, não tem nenhum problema. Agora, tem tipos de dicionários. Tem vezes que você vai pegar um texto em língua inglesa, alemão, espanhol, italiano, francês, né? Então, é importante que você tenha essa noção e você pegue. Tem os dicionários de uma área específica, por exemplo, dicionário de filosofia, você tem dicionário de metodologia, você tem dicionário de verbetes de uma área específica. Textos introdutórios. Importantíssimo. Por exemplo, na disciplina, cada módulo tem um texto básico. Na verdade, o que é o texto básico? É um texto introdutório, não é um texto de aprofundamento. Você não vai saber bem aquilo. Aquilo é um texto introdutório por causa que o nosso tempo de disciplina é muito curto, é 30 horas. Metodologia, o normal é que seja pelo menos 90. Então, você só está pegando a introdução desses assuntos, que vai fazer você pensar de maneira metódica sobre a informação que lhe chega, né? História da área de pesquisa. Aquela área de pesquisa não abriu hoje, ela já tem um tempo. Dentro delas tem correntes de pensamento que muitas das vezes são contraditórias, lutam por teses diferentes. Então é importante você conhecer aonde é que você está, em que momento você está se alocando dentro da tradição de pensamento daquela grande área e do tema específico que você estuda, né? Revistas especializadas, né? Periódicos científicos, revistas que tratam de pesquisas, né? De ensaios, que vai estar trabalhando sobre isso. Então, desde já, nós temos os periódicos da CAPES. A CAPES, ela paga essas revistas para que você tenha acesso para lê-las. E é uma das críticas que o próprio MEC faz, é que muitos alunos de graduação não leem textos técnicos especializados no qual está disponível a sua leitura pelos periódicos. Então, já deixo essa dica aí para você. Leia textos técnicos especializados. Manuais e apostila são os livros-textos que vocês usam em cada disciplina, né? Alguns fazem apostila. Por exemplo, aqui nós temos uns textos avulsos que se juntavam e torna-se uma apostila. E o repositório bibliográfico, que é aquilo que você está acumulando a partir de agora. Você, por exemplo, nesse período deve ter ensino de ciências e sociedade, metodologia e diversos outros, física. Você vai juntando esse material e vai fazendo o seu repositório. O pessoal pega isso e diz, para depois jogar fora. Não, você vai precisar isso mais tarde. Então, organize a sua bibliografia por ano, por autor, por subtemáticas, que vai ser mais fácil para você achar. E aqui nós vamos estar falando de alguns hábitos que vão até contribuir para que você não precise pegar o livro todo. Aproveitando as aulas, né? Primeiro, como nós falamos, fazer os estudos da classe. Tem gente que espera o professor dar aula para poder pegar alguma coisa. Gente, isso é horrível. Você não está no ensino médio. Então, o que ocorre? Você tem um plano de ensino. Você tem que pegar os textos e os vídeos e os assistir e os ler antes dos momentos síncronos ou dos encontros com o professor.
Então, você tem que fazer esse estudo antes e, quando chega na aula, o ideal é que você trate já dos textos lidos para tirar suas dúvidas com a compreensão que você conseguiu alcançar. Fazer os estudos extra-classe, né? Faça cursos, por exemplo, vou estar falando de pesquisa quantitativa, qualitativa, misto, vá na internet, compre livros e se aprofunde, pegue apostilas, leia na literatura especializada. É importante que você se aprofunde. Fazer também os seus apontamentos. Me perdoe, se você diz, eu sou daqueles que guarda na cabeça, então guarda para esquecer. Por quê? Porque o nosso cérebro ele é seletivo, ele vai reter aquilo que é importante para a sua sobrevivência. E tem alguns assuntos que você vai ouvir aqui e não vão ser assim tão importantes assim para a sua sobrevivência imediata. E é por isso que os seus apontamentos ajudam, porque quando ao você ler e sintetizar em um apontamento ou observação de frases, quando você tocar naquilo e revisitar, você vai relembrar. Então, existe um adágio bem popular que diz, né? Quando você só assiste, você guarda 10%. Quando você assiste e anota, você guarda 25% a 30%, né? Quando você assiste, anota e conversa sobre esse assunto, você pode reter 50%, até um pouco mais. Agora, se você assiste, faz as suas anotações, conversa e se prepara para ensinar a outros, você pode até aprender até 120%, ultrapassar aquela compreensão que você tinha até que foi proposta. Então, lembre disso. Simplesmente assistir, eu até brinco, quem assiste, assiste para esquecer. Trabalhe em cima dos assuntos. E como é o trabalho acadêmico? Leitura, anotação, síntese e diálogo com os seus colegas sobre o assunto. E a ficha de documentação. Cada tipo de material que você tem, a gente sugere que você faça a sua ficha, a sua observação. Você está assistindo essa aula, pegue seu caderno e faça a sua síntese, professor Saulo, aula tal, né? Tópicos 1, 2, 3, e faça a sua síntese disso. Você não vai precisar assistir esses 20, 30 minutos aqui. Você vai pegar o seu papel e rapidamente vai fazer essa mesma missão que está agora aqui. Disciplina no estudo. Disciplina quer dizer o ato de você fazer aquilo regularmente. Então, é uma pessoa disciplinada, né? É uma pessoa que ela é regular. Ela não fica deixando para depois, né? Então, primeiro, a aula vai haver a exposição dos conteúdos, discussão e novas tarefas. Quando você tem acesso a essa aula, em casa você vai fazer a revisão. E vai ser o quê? A organização e essa documentação. Se é para ler, leia. É para fazer apontamento, faça. Organize o que é de um assunto, o que é de outro. Prepare-se para a próxima aula. Faça uma releitura. Faça um contato já com a próxima unidade didática. O próximo assunto será esse. Será que esse assunto tem a ver com aquele outro? Dê uma olhada. Pagine. E se tiver tempo, leia. Adiante até o estudo, né? Aprofunde os seus estudos com estudos complementares. E quando chegar na aula, faça o feedback. Professor, o texto estava assim, eu achei aquilo outro, o vídeo estava assim, eu achei isso, aquilo outro. Eu reparei que tem um autor tal que fala algo semelhante. Dialogue, não tem nenhum problema com isso. Tem gente que fica dizendo assim, o fulano é um chatinho, um nerd. Queridos, vocês estão aqui para estudar e para conversar sobre o assunto, né? É melhor do que você ficar com as abas ligadas aí em Facebook, em bate-papo, fale sobre o assunto. Como diz, uma virtude intelectual da integridade. Você é íntegro, você está totalmente ali naquele momento. Você não está parcelado. Parte de você está nessa aula e parte está em outras coisas ao mesmo tempo. Sua concentração vai ser baixa, a sua retenção vai ser baixa e o seu aproveitamento vai seguir também a mesma situação. Então, precisamos fazer as leituras das documentações. Então, delimite a sua leitura. Durante essa semana, você vai ler 2, 3, 4 textos. Separe o tempo, separe o horário
separe um espaço onde você possa fazer essa leitura, se é no computador, se você imprimiu para ler e poder rabiscar, né? Separe tempo e espaço para você ler. Não coloque materiais que você sabe que não vai conseguir ler. Por exemplo, você tem um limite aí de ler talvez 30, 40 páginas numa manhã, então não coloque 100 páginas ali que você sabe que não vai conseguir, né? Coloque aquilo que é alcançável por dia para o seu estudo, né? Nós até normalmente fazemos um cálculo, né? Para cada 1 hora de aula que você tem, é interessante que você tenha 20 minutos em casa. Vamos imaginar. Se no dia, como sexta-feira, você tem 4 horas de estudos em sala de aula, então, pelo menos, casa, fazendo aquela atividade, uma revisão, organizando, lendo, verificando, né? Quando o estudo ele é muito pesado, a gente não tem, vamos dizer assim, hábito e facilidade, aí dobra, né? Vai para, por exemplo, para cada 1 hora, vai para quase 40 minutos. E não tem a pena de gastar, você está nesse momento, você está plantando na sua vida acadêmica. Então, se você achar que precisa de mais tempo, use mais tempo. Primeira linha de leitura, a gente chama de leitura textual. A leitura textual, a gente chama de pré-leitura, inicialmente. Por quê? Quem é o autor do texto? Então, quem é este autor? O que ele escreve? Qual é a temática que ele é especializado? Ele tem um mini currículo? Existe na internet, vamos dizer assim, lá na Wikipedia, por exemplo, um resumo da vida dele, sobre os temas que ele estuda? Procure saber sobre isso. Por quê? Porque se você está lendo um texto de uma pessoa que é especialista naquele tema, você está vendo. Se você está lendo um texto de uma pessoa que é um curioso, você sabe que pode ter problemas. Então, ele é autoridade naquilo que ele escreve? Quem é essa pessoa que está escrevendo? Primeira questão é, procure saber o autor do texto. A segunda parte, do próprio texto, pagine, como a gente fez lá no CEPLAT, a gente conversou, né? Veja os vocabulários, grife, marque, procure saber. Esses vocabulários vão possivelmente ser os conceitos e vão te ajudar nas proposições. Veja se no texto tem alguma doutrina, fato histórico, autor ou autores que já estão claramente ali dispostos, para que você, ao ler, você veja assim, eu preciso conhecer sobre o que é essa doutrina, o que é esse fato, quem é esse autor aqui que ele está citando. E vamos dessa análise textual, que é a análise pré-texto inicial, que você fez uma leitura flutuante, superficial do texto, conhecendo o autor, os vocábulos, os fatos, doutrinas. Agora sim, você vai para a lei de verdade. Leitura temática, que é a leitura concentrada. Essa leitura é o que o texto fala, o tema, não é o que você quer saber, é o que o autor realmente diz no texto, né? Então, primeiramente, problematização desse tema, qual é o tema que ele está falando, né? O que é esse tema? É o assunto abordado, no qual você percebe uma coerência ao decorrer do texto. Qual é a ideia central? Qual é a proposição fundamental? A tese. A tese, no caso, é uma ideia que ele defende, que ele normalmente vem no início do texto, e ao decorrer do texto ele defende essa ideia, e no final ele fecha com uma conclusão sobre essa ideia. Tem gente que lê somente para entender um parágrafo após o outro. Não, esses parágrafos após o outro estão encadeados para defender uma tese, para defender um conceito. Qual é esse conceito? Você lê e eu perguntar para você, qual é a ideia central? Qual é a tese do autor? É nesse sentido. Demonstração lógica. Como é que ele argumenta, constrói a sua visão lógica daquele assunto? Lembre-se, normalmente a tese vem no início do texto, o meio do texto é a construção, é a demonstração lógica, são os argumentos que ele levanta. Quais são as ideias secundárias? Às vezes ele coloca ideias de apoio, não é uma ideia de argumentação central, né? E faça o que nós chamamos de organograma lógico. Pode ser, por exemplo, um mapa, ou um mapa conceitual, um mapa mental,
Ou você pode fazer uma síntesezinha escrita, né? Qual é a primeira ideia? Qual é a tese? Qual é o primeiro argumento? Qual é o segundo argumento? Terceiro, qual é uma ideia secundária? Como é que ele fechou a conclusão dele sobre isso? Então, essa é uma análise temática. Tem gente que só lê e tenta repetir o que o autor falou. Gente, isso é a análise textual, é o primeiro, que vai falar o autor, o texto, o vocábulo, o espaço. É leitura superficial. Leitura temática é uma leitura analítica, né? Vamos lá. Então, primeira coisa que numa leitura temática eu vou perguntar para você. Qual é o tema? Qual é o problema que o texto levanta? Qual é a tese que ele está defendendo? O raciocínio, que é a organização dos argumentos, né? Tem ideias secundárias? Aí vai. Vamos lá. O último nível é a análise interpretativa. Quando você fez a análise textual, depois a análise temática, que você conhece quem é o autor, qual é o tema, qual é o problema, qual é a tese, os argumentos usados, ideias secundárias e o seu fechamento, a sua conclusão, como é que ele demonstrou aquilo, né? Aí sim você vai se posicionar. Tem gente que lê e já quer botar a opinião dele. Meu filho, quem é você para botar a opinião? Você está botando palavra na boca do autor que ele não disse. O autor não disse isso. O autor não disse o que você acha, né? Então, o que acontece? Faça o exercício, faça a sua tarefa. Faça a primeira análise textual, depois a temática. Você já sabe o que ele está falando, você já sabe quais são os argumentos que ele está sustentando. Aí sim, você vai se posicionar, né? Como é que é isso? Veja primeiro os limites entre as linhas e as entrelinhas das ideias apresentadas. Para você aprender a ler entre as linhas e as entrelinhas, que a gente diz, que ideia ele está falando. Essa ideia, quando ele está falando, ele está se alinhando com que tipo de outras ideias ou outros autores, e quem ele está se contrapondo a qual ideias e qual autores, né? Então, comparar as ideias do texto com as ideias em geral do autor, né? Você lembra que eu falei, olha, dê uma olhada lá na Wikipedia, né? Wikipedia tem várias ideias, mas não só lá, você pode procurar em vários sites oficiais e sites acadêmicos daquele autor. Ao você procurar isso, olhar isso, observar corretamente, você vai saber que essa ideia está em determinada fase da vida do autor, né? E você pode até saber, olha, nesse texto está pensando essa ideia, mas a gente sabe que quando ele está mais velho, ou numa outra fase da vida, ele pensava diferente. Aí é muito bom você saber. E comparar as ideias com a cultura mais ampla da temática. Outros autores concordam ou discordam com ele, né? Então, essa daí é a interpretação. Para você interpretar, a análise interpretativa, ela é de maior bagagem. Então, você precisa não ler só aquele texto, mas ler o que tem de maneira geral sobre ele. E isso, pessoal, precisa de tempo. Agora vocês estão começando. Mas em determinada temática você vai aprofundando essa leitura cada vez mais. Então, dialogar com as ideias acima, como nós colocamos, e que pressupostos o texto está carregando, né? O que é o pressuposto? Quais são os princípios que justificam essa abordagem, né? E aí, uma crítica. Você pode criticar o texto. Criticar não é falar mal, tá? Eu vou botando aqui. Criticar não é falar mal. Criticar é uma posição própria a partir da sua análise temática, analítica, né, e interpretativa. Por exemplo, a coerência, os argumentos, eles estão realmente bem dispostos um junto com os outros? Ou está muito truncado? Um argumento 1 não tem a ver com o argumento 2. Então, está difícil de fazer essa ligação, né? É a coerência interna do próprio texto. A coerência externa, outras pessoas que falam sobre isso se alinham com a opinião dele ou se afastam da opinião dele, né? A apreciação de originalidade. Será que ele está apresentando essa ideia de maneira atraente, envolvente, uma leitura interessante? Pois é. E aí vem a nossa problematização. Na literatura, esse tema que ele traz contribui
Ou é mais do mesmo? Está repetindo o que normalmente o pessoal já fala, né? E faça a sua síntese pessoal. Redige agora a sua interpretação. Você já sabe o problema, o tema, o problema, a tese, os argumentos, 1, 2, 3, ou quantos forem, né? As ideias secundárias, aí você já coloca, olha, esses argumentos alinham com o pensamento A, com o pensamento B, com o teórico A, com o teórico B, esse se contrapõe a esses outros, né? E eu acho que está bem coerente ou não coerente internamente e ou externamente, né? As suas impressões. Você está criando o hábito de aprender a pensar de forma analítica. Gente, não se sabe pensar de maneira analítica naturalmente. A gente desenvolve pela prática. Então, ficaria assim. Análise, primeiro, textual, que é saber palavras, doutrinas, autor, né? Tema, aonde se localiza. Depois, a temática, que você vai estar fazendo análise analítica, que vai ser descobrir o tema, o problema, a tese, argumentos, conclusão, ideias secundárias. E aí vem a interpretativa, né? Quais são os pressupostos, se alinha isso com que tipo de ideias, com que tipo de autores, se contrapõe a quem, e quando você vai fazendo, o que ele meio está demonstrando. A favor de alguma coisa, contra outra, está subentendida alguma ideia, e aí você posiciona se isso realmente contribui ou não está contribuindo para aquela leitura, aquele tema. E aí você vai fazer os seus textos, né? A prática da documentação. Tem gente que é muito bagunçado, joga tudo dentro da bolsa e acabou-se, né? Ou no computador, está tudo espalhado na área de trabalho. Você vai ter que ter, vamos dizer assim, a disciplina de saber organizar, né? Então, conhecer diferentes tipos de textos acadêmicos. Por exemplo, nós temos as notas técnicas e as notas científicas de determinado assunto, né? Artigo, monografia, livro, capítulo, tese, relatório. Existe uma infinidade de gêneros de textos científicos, cada um deles com um propósito. A nota técnica ou científica é para resolver problemas procedimentais e técnicos. Você vai ler um artigo científico, você vai ter, então, necessariamente uma observação de uma verificação. Você vai ler um ensaio, você está vendo uma crítica teórica. No caso ali, o ensaísta está comparando ideias de autores diferentes. E assim por diante. A documentação temática são documentos ligados ao tema. Então, cada disciplina, você tem a sua documentação temática dentro daquela disciplina. E algumas delas conversam entre umas e as outras. Documentação bibliográfica é você saber os tipos de bibliografia. Isso é livro, isso é artigo, isso é nota técnica, isso é texto de evento, isso é resumo expandido. Que tipo de bibliografia você está trabalhando? Eu quero saber coisas que estão falando agora, então você vai procurar materiais de evento. Eu quero saber um conhecimento que está sendo discutido academicamente, com mais profundidade, você vai para periódicos. Eu quero saber de conhecimento já consolidado, aí normalmente nós trabalhamos com livros, né? Eu quero saber de pesquisas aprofundadas, aí você vai para as teses, e assim por diante. A documentação em geral, que são vários documentos úteis para aquela área de pesquisa, que pode ser manuais técnicos, pode ser até mesmo notas de jornal que estão sobre aquele tema. Ficha de documentação temática, por exemplo, eu vou aprender aqui uma palavra, metodologia. Aí você faz a sua ficha, né? Metodologia, segundo o autor X é isso, o autor Y é aquilo, e o autor Z tem esse conceito. Os trabalhos dele são esse, esse, esse. A especialização desse autor que conceitua isso é essa. E aí você vai fazendo essa diferença. A ficha de documentação bibliográfica é quando você já aprende a fazer como é que ele é referenciado e quem são as obras que estão juntos com esse trabalho, quem ele cita, por exemplo. Vamos para a demonstração. A demonstração é o pensamento que se torna simbólico, ele é representado em linguagem. Você vai reparar que você não consegue pensar sem linguagem.
você tem que ter alguma forma de linguagem. Até mexer o corpo é uma linguagem corporal. Mas quando você está fazendo o seu exercício de abstração, você usa a linguagem porque as palavras substituem os objetos e você faz as suas relações lógicas, né? Então, a forma de demonstrar é pela evidência, que é a forma científica ou empírica de apresentar fatos ou ideias. Que evidência você vai confrontar, alinhar para defender um determinado tipo de proposição, né? Para fazer isso, você vai fazer o exercício da argumentação. E aí, o que é argumentar? Argumentar é você estar fazendo uma cadeia lógica de raciocínios, ou de ideias, ou de fatos, né? Então, aqui no caso, o raciocínio vai ser esse movimento abstrato de uso de conceitos, de relações de conceitos. As ideias vai estar apresentando as suas impressões, e os fatos normalmente são posições dentro de determinados raciocínios, né? Aí você vê que para você demonstrar, você tem um tema, um problema, uma hipótese que seria uma afirmação, e aí você tem aqui argumento 1, argumento 2, argumento 3, pode ser mais, pode ser menos, e aí você tem a sua tese demonstrada. Vamos lá. Então, visão geral é você ter as informações agrupadas. Como é que você está pensando em demonstrar alguma coisa? Pense de maneira geral sobre essas coisas. O que te vem à mente, os objetos associados, os autores que estão ligados àquele tema, né? Meio que agrupe isso. E aí comece a organizar. E aí, nessa organização, você tem dois exercícios. A análise e a síntese. O que é analisar? É decompor. Análise é você decompor o seu objeto. Esse objeto ele pode ser visto de maneira social, ele pode ser visto de maneira biológica, ele pode ser visto de maneira econômica. Esse objeto ele é estudado numa teoria A, teoria B, teoria C. Então, quando você começa a fazer isso, você está decompondo. Você está o quê? Analisando. E depois de você decompor, analisar, você recompõe. Aí é uma síntese. O que é síntese? É recompor um objeto. Você tem ali as várias áreas separadinhas, agora você recompõe. Esse objeto ele pode ser estudado pela disciplina A, B, ou C ou D. Normalmente está vinculado a situações X, Y e Z. E nós entendemos que esse objeto é importante por causa disso, daquilo outro. Então, você está o quê? Sintetizando. Para você fazer essa síntese, normalmente ocorreu uma análise na frente. A formação dos conceitos, né? Primeiro, conceito é uma imagem mental por meio do qual representamos um objeto. Essa imagem mental, ela vai ter primeiramente o movimento da compreensão e expansão. A compreensão é sobre como os atributos dela. Então, quanto mais atributos, ele pode ter uma expansão. Quanto menos atributos, ele vai ter uma outra expansão de atividades, né? Vamos imaginar assim, brasileiro e paulista, né? O brasileiro, ele é um conceito mais, vamos dizer assim, uma compreensão mais geral. Um paulista ou um amazonense, ele é mais restrito, né? A expansão, por exemplo, os detalhes, ele é maior para o amazonense do que para o brasileiro, porque ele tem mais características. O brasileiro precisa ter menos características, né? Aí, definição e expansão, aqui também, a definição no caso, perdão, aqui era definição e divisão, tá? A definição, ele é normalmente uma relação de atributos. Você está definindo o objeto. A divisão é quando você classifica isso, né? Vamos imaginar, o açaí, ele é uma espécie vegetal utilizado para alimentação, presente na Amazônia. Então, estou falando aqui atributos de nível biológico, de nível cultural e de nível geográfico. Então, quando eu tenho uma definição, eu estou arrumando, mas a divisão, ele contribui também, mas são movimentos diferentes.
E o contexto vocabular. As palavras são faladas em contexto. Muitas das palavras na pesquisa, você vai ver que ela pode ser falada de forma muito comum, coloquial, ou você pode estar tratando com vocábulos específicos e técnicos de uma área. E dentro de uma área, você pode ter aquele mesmo vocábulo com significado diferente, dependendo de que teoria ele está. Né? Um exemplo que a gente poderia falar aqui rapidamente, né, é quando você usa a palavra... Me fugiu agora. Quando você usa a palavra gênero, né? Se você fala assim, fulano, ele é do gênero masculino, você está falando do sexo. Mas se você dizer assim, olha, ele estuda o gênero do romance, então ele não está mais falando do tipo de sexo, ele está falando gênero enquanto um grupo de textos, né? Textos do tipo romance. Olha, ele é militante do respeito à diversidade de gêneros. Então, agora, essa diversidade de gêneros LGBT, QI e mais. Né? Então, ele já não está mais nem falando de sexo, nem está mais falando de textos. Ele está falando agora de um produto cultural que é a identificação, uma identificação da sua conformidade sobre aquilo que ele se atrai ou não do ponto de vista sexual. Mas não é o sexo em si, já é outra coisa. Esse gênero aí já é outra coisa. Então, a mesma palavra pode ter sentido diferente, né? E assim, em diversas áreas tem isso. Usei essas palavras assim porque eu acho que estão em contatos com vocês, né? Para fazer essa diferença. A formação do juízo. A formação do juízo todo juízo, ele é um ato da mente pelo qual ele afirma ou nega uma coisa, unindo ou separando dois conceitos por intermédio de um verbo. Então, todo juízo, ele vai dizer algo para uma determinação ou outra, de um conceito para outro, usando um verbo. E esse verbo é uma ação, que ele compara, ele divide, ele imprime uma ação, né? O juízo ele é feito por proposição. O que é uma proposição? É uma sentença, tá? Aqui é um estudo mais de língua portuguesa, mas é isso mesmo. Que temos um sujeito, mais verbo, mais predicado. O sujeito é o que se assume, o verbo é uma ação, o predicado é a qualidade, né? Então, o juízo, no caso, ele vai trabalhar com períodos compostos, ou por coordenação ou por subordinação. A coordenação é quando os itens eles têm qualidades de mesmo nível. A subordinação é quando um é subordinado a outro. Depende, existe uma ação de dependência, né? O raciocínio, ele vai se construir linguisticamente dessa forma, né? Ele vai constituir um trabalho de uma sequência de juízos, e os juízos é uma sequência de proposições, né? Coordenadas ou subordinadas, do ponto de vista sintático, gramatical e lógico. Professor, não sou muito bom de português. Vamos aprender. Então, faça o seu curso em paralelo. Eu até digo, pessoal, na faculdade, muita coisa você vai pegar, você vai dizer, eu não fui bem nisso na escola. Estude em paralelo. Se você não é bom em português, faça o curso de português em paralelo. É muito importante você aprender a dominar a língua que você fala. Não sou bom em matemática, faça um curso de matemática paralelo. Não tenha vergonha disso, não. A gente tem que ter vergonha se manter ignorante, por escolha, e não por necessidade, por escolha, né? Então, se você tem essa possibilidade, faça mesmo. A demonstração, né? O raciocínio, ele é ordenado por juízos e conceitos. Então, a gente vai começar falando do tipo dedutivo. O tipo dedutivo é uma ideia que parte do geral e faz uma redução desse geral. E tira a sua conclusão, né? Muito utilizado para leis, princípios. Você tem um princípio, uma lei geral, e aí você coloca um caso específico e você faz essa comparação, né? Então, diz o seguinte, né? Todo homem, ele é mortal. Sócrates é um homem. Logo, Sócrates, ele é mortal.
Nós temos aqui um universal, que seria todo homem é mortal. Sócrates é um homem, é um particular, né? Logo, Sócrates ele é mortal. Então, é uma dedução. Nós temos o movimento inverso, que seria o raciocínio indutivo, né? Ele usa particulares para anteceder um geral, ou um universal, né? E assim, ele faz uma universalização ou uma generalização. Generaliza o caso. Por exemplo, eu hoje vejo um ganso branco, e durante vários dias eu só vejo gansos brancos. Logo, todo ganso é branco. Eu estou generalizando uma experiência específica. Eu vejo que todo ganso é branco. E aí, hoje, eu continuei vendo. Logo, eu generalizo, né? Logo, todo ganso é branco. Os gansos são brancos, né? É uma lei? É difícil da gente poder dizer que é uma lei, né? Imagina se aparece um dia aí um ganso preto. Temos o raciocínio analógico, que ele é um tipo também de raciocínio indutivo. Ele passa por uma combinação dos fatos conhecidos, né? Do conhecido para o desconhecido. Por exemplo, eu sou esperto e rápido como uma onça, letal com os meus inimigos. Então, eu tenho uma imagem de uma onça que ela é esperta, ela é rápida e ela é mortal, né? Então, eu me comparo dizendo que eu sou também esperto, eu sou rápido e também sou letal. Então, um raciocínio comparativo analógico. Temos o raciocínio abdutivo. Aqui tem normalmente pouco apresentam esse raciocínio. É um tipo também indutivo que opta na seleção de deduções apropriadas. Por exemplo, os gansos podem ser brancos por só ver branco, mas podem ter tons de branco. Bem, se podem ter tons de branco, podem ter também outras cores além do branco. Por quê? Porque um branco, se tem um tom, ele pode chegar a um ponto que não seja mais branco. Então, esse é um abdutivo. Ele não é dedutivo e nem somente indutivo, né? Ele vai caminhando pelas deduções e pelas inferências que eu faço. Ele é uma mistura do dedutivo com o indutivo, vamos assim dizer, né? Vamos aqui dar um exemplo. Pessoal, eu vou usar uns exemplos ligados ao uso do jornal, né? A política, e usando a ideia de bolsonarismo e lupetismo, tá? Não quer dizer que eu acredite num ou no outro. São textos, assim, bem exagerados para tentar mostrar o ponto que a gente está querendo trabalhar, tá? Todo cidadão de visão política de direita é bolsonarista. Os bolsonaristas acreditam na reeleição do presidente para manter outras linhas contrárias fora do poder. A visão de direita é associada ao conservadorismo. As autoridades intelectuais conservadoras, como Edmund Burke, Roger Scruton, Russell Kirk, entendem a alternância de poder é fundamental para a liberdade de um povo. Então, todo cidadão de direita, nem todo cidadão de direita é bolsonarista. Por quê? Porque se acredita que precisa alternância de poder, então, possivelmente, o presidente não precisa se reeleger para a pessoa continuar com uma convicção de direita, segundo essas autoridades intelectuais. Vamos pensar, qual é o tema? Qual é o problema? Qual é a hipótese? Quais são os argumentos? E como é que ele demonstrou isso, né? Dê um pause aí e tente identificar. Vou contar aqui. 1, 2, 3. Imaginei que você deu pause, tá? Vamos analisar. Primeiramente, textual. Quem é o autor? É este que vos fala, professor Sal. Não sou um perito em política. Estou usando aqui ideias gerais tiradas do jornal. Vamos agora para os vocábulos. Tem aqui palavras que talvez você ouça, mas não saiba muito bem o que significa. Visão política de direita. Então, parece que isso é uma visão que tem uma posição contrária a uma outra, que talvez seja chamada de esquerda. Uma posição política, uma visão de como as pessoas convivem umas com as outras e como
trabalha com a coisa pública. Bolsonaristas, no caso, seria um grupo, talvez, de militantes que entendam que a personalidade Bolsonaro seja um representante importante, um representante que os representa. Então, seria bolsonaristas. Nessa questão, né, para alguns, colocar de maneira pejorativa, para outros, simplesmente uma posição. Conservador, no caso, seria um conceito ligado a pessoas que tendem a querer conservar, mas conservar o quê, né? Nesse caso, é uma visão política. O conservador está querendo conservar coisas que dão certo e mudam, possivelmente, coisas que dão errado. Reeleição está ligado à ideia de uma eleição política, uma representação, né, ligada ao Estado de Direito. No caso, ele teve uma eleição, manter-se no poder, teria uma nova eleição e seria reeleito. Autoridades intelectuais seriam pessoas que têm respeito dos seus pares sobre aquela área de conhecimento. A alternância de poder quer dizer que uma personalidade deixa para outra, um grupo político deixa para outra, né? E liberdade para o povo, a ideia é que vai usufruir do melhor caminho de ir e vir e tomar decisões. Parece que a gente já sabe de tudo isso, mas nem sempre. Essas palavras nem sempre estão bem consolidadas. E é por isso que eu uso do dicionário. Eu usei isso aqui, mas eu aconselho, vá lá e procure cada uma delas que você vai ver mais riquezas ainda. Então, a nossa análise temática ficaria assim: tema, visão política. Problema, a direita bolsonarista quer reeleição. Hipótese, a reeleição é um caráter de direita. Será que é? Primeiro argumento, para ser de direita, deveria ser conservador, né? Esse daí é um movimento indutivo. Por quê? Porque a ideia, colocando os autores, é que quem assume isso normalmente é conservador. É um movimento indutivo. Eu estou pegando os particulares, tanto que coloco os nomes das pessoas lá, né? E aí eu faço uma generalização. Segundo argumento, os teóricos conservadores acreditam na alternância de poder. Isso é dedutivo. Por quê? Porque realmente é assim. Esses intelectuais, eles acreditam que para você ter liberdade para o povo, tem que ter alternância de poder. É uma dedução, né? A demonstração, falho. A minha tese, no texto, eu falho. Eu coloco bolsonaristas, falham nesta característica de visão de direita. Então, nem todo bolsonarista segue uma visão de direita, porque precisa de alternância de poder, nesse sentido. Vamos lá. Vamos agora para um outro texto, utilizando uma figura de esquerda, né? Todo cidadão de visão política de esquerda é lulopetista. Você repara que quando eu faço isso eu estou generalizando? Essa é a ideia mesmo, estou generalizando. Os lulopetistas acreditam na distribuição de renda dos ricos para os pobres. O período de governo do PT, houve distribuição de renda. Todavia, houve corrupção do mensalão para a poprina no Congresso, algo que foram julgados e foram condenados, né? Desta forma, a distribuição de renda com custo ilícito. Qual seria aqui as palavras ou os conceitos que eu preciso procurar? Visão política de esquerda, que é o contrário da visão política de direita. O contrário não quer dizer que tudo é contrário, não. Tem coisas que eles têm em comum, mas existem opções diferentes em determinados níveis, né? Lulopetista, no caso, são pessoas que acreditam no modelo de visão do Lula, no caso. Na distribuição de renda, então quer dizer que existe uma produção e se distribui. Normalmente o canal dessa distribuição é o Estado. O governo do PT, que seria o governo do Partido dos Trabalhadores, no qual o próprio Lula foi o fundador, né? Corrupção é o ato que é reto, se torna-se corrupto, defragrado, vamos dizer assim, né? Mensalão foi uma situação específica na história do Brasil, no qual houve os atos identificados de corrupção e houve a condenação, e até hoje são mantidas. Propina é o ato de você dar determinados tipos de recompensa de algum nível para um serviço que não está ligado à licitude
Congresso seriam os nossos representantes políticos, especialmente ali em Brasília, né? E lícito, que seria as coisas feitas de maneira correta. Tá vendo só que essas palavrinhas fazem toda a diferença. Agora, qual é o tema, problema, hipótese, argumentos e tese demonstrada? Também o tema é visão política, problema, distribuição de renda, hipótese, o Lula politista faz a distribuição de renda. Primeiro argumento, o governo do PT, ele fez distribuição de renda, é dedutivo, você vai ver que todos os governos realmente ocorreram isso, né? Tá aí nos jornais e outras coisas, é fácil de perceber. Argumento 2, financiado por corrupção política. Indutivo, por quê? Porque nem toda distribuição de renda eu fui atrás para ver. O autor que aqui escreve não foi atrás de todas as distribuições para saber se ocorria propina. Então, é uma indução daquilo que foi percebido, dá a impressão que é assim, né? Faz uma generalização. Demonstração. A distribuição de renda houve, mas de forma ilícita, se for pensar em Brasília. Deu para entender? Então, pessoal, nós fazemos esses movimentos. Dessa forma, muito obrigado. Estude, leia, vamos praticar isso que nós aprendemos hoje, não só na disciplina de metodologia, mas para todas elas. Não se esqueça, você é um acadêmico. Então, a partir de agora, novos hábitos e uma profundidade maior. Até mais.